Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, mais um momento de esperança. Que bom que você está aqui, que bom que você veio neste dia, nesta hora, neste momento em que, em instantes, vamos conversar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus. Imagine a criatura conversando com o Criador. Que privilégio que nós temos de conversar com o nosso Deus, não é? Então, em instantes, estaremos falando com Deus por meio da oração. Vamos primeiro agradecê-lo por tudo quanto ele tem feito em nossas vidas, não é? Porque se você está aqui respirando no dia de hoje, mesmo com alguns problemas marcando aí a sua vida, você recebeu o privilégio entre milhares, milhões de pessoas no mundo. Você teve o privilégio de estar respirando entre estas pessoas. Então, mesmo com o teu problema, há motivos de sobra para você agradecer, porque você acordou no dia de hoje, não é? Você despertou no dia de hoje, não foi? Não é? Está respirando, não é? Pois então, Deus te deu mais uma nova oportunidade. Aproveite esse dia. É por isso que precisamos aproveitar o dia com alegria, com paz no coração. É o que eu sempre digo em casa, para quem me acompanha, está próximo a mim, sempre eu digo, gente, nossa vida é tão curta para vivermos amargurados, vivermos com raiva de alguém aqui, com raiva de outra pessoa. Meu Deus do céu! Ei, vamos aproveitar o momento que Deus está nos dando. Amém? É fácil? Não é, mas vamos aproveitar da melhor maneira possível e aproveitar com alegria. É isso. Aproveite o seu dia, esta oportunidade com alegria. Ah, pastor, mas estou cheio de dores. Sabe por que você está com dor? Irmão, irmã, é porque você está vivo. Entende isso? Olha, agradeça por estar vivo, ok? Estas dores representam que você está vivo. Sabe por que as aflições? Porque você está vivo. Entende isso? Tem um problema, mas você está vivo, ok? E Deus tem um plano com você na tua vida. Bom, prezados, acredito que você já tenha feito o seu pedido de oração no chat ao vivo, já tenha feito o seu pedido. Eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia e hoje eu estou estudando este livro. Amanheci aqui no capítulo 1 estudando aqui este livro e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns versículos bíblicos para a nossa vida e aplicar em nossas vidas, amém? Então, é muito importante neste momento você pegar aí a sua Bíblia, ou até mesmo no seu smartphone, né? Você pegar aí e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu queria falar sobre todo o capítulo 1, mas não vai ser possível devido ao horário, mas eu vou trazer aqui algumas lições que o Senhor, Ele me deu aqui. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e Deus fez separação entre a luz
e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o quinto dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Eu vou parar por aqui, mas nós vamos citar depois outros versículos posteriores aqui. Bom, o livro de Gênesis, primeiro, esse capítulo primeiro aqui, revela que Deus cria, revela que Deus governa, revela que Deus dá propósito a todas as coisas. Então Deus cria, governa e dá propósito. Dá para você escrever aí? Deus cria, governa e dá propósito. Escreva aí. Deus cria, governa e dá propósito. Deus cria, governa e dá propósito. Isto, dá propósito ao quê? A todas as coisas. Então o nosso Deus cria, governa e dá propósito para todas as coisas. Este livro ele é de autoria, na verdade, de Moisés, escrito para o povo de Israel no contexto da libertação do Egito. E o objetivo principal aqui do livro de Gênesis é revelar quem é o verdadeiro Deus, em contraste com os deuses pagãos lá do Egito. Então, Gênesis 1 não é apenas um relato científico ou cronológico, mas uma declaração poderosa de que Deus é único, é uma declaração poderosa de que o nosso Deus é único, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus cria com ordem, propósito e bondade. Ele criou tudo com ordem, propósito e bondade. Aqui no versículo de número 1 e o 2, olha Deus criando do nada. O texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, a terra era sem forma e vazia. Deus cria a partir do nada. Deus cria, do versículo 3 ao 25, nós vamos ver Deus criando pela palavra. Ou seja, Deus cria o ser humano, depois a sua imagem e semelhança do versículo 26 e 27, e Deus abençoa, Deus ordena e contempla a sua obra. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio afirma que Deus existe antes do tempo. O nosso Deus existe antes do tempo. Criou aqui, em hebraico, a palavra é bara, que indica a criação a partir do nada. Exatamente isso, bara. A palavra aqui criou, é bara no hebraico, indica a criação a partir do nada, ou seja, Deus não depende da matéria, Ele é a fonte de tudo. Nosso Deus é a fonte de tudo. Então Deus é autoexistente, Ele é eterno, Ele é suficiente. Então eu quero dizer para você que me acompanha aqui agora, nada em sua vida começou sem Deus. Eu vou repetir, nada em sua vida começou sem Deus. Ele criou tudo do nada e Ele pode até reconstruir o que parece perdido na sua, na minha, nas nossas vidas. Então, a Bíblia diz que Ele criou tudo do nada. Nosso Deus, Ele tem o poder de criar tudo do nada. Ele é autoexistente. Amém? E outra coisa, Ele pode reconstruir aquilo que parece perdido em nossas vidas. Aí o texto diz, a terra, porém, era sem forma e vazia. Sem forma e vazia, aqui está indicando o caos. Aqui não era o pecado ainda, era o caos. Existia um caos. Sem forma e vazia
indica caos, não pecado. Então, mas mesmo assim, o Espírito de Deus se move sobre o caos antes da ordem surgir. Aí Deus age antes de vermos a mudança. Amém? Deus já está agindo na vida de pessoas aqui antes de que você enxergue esta mudança, Ele já está agindo. Antes de você ver a mudança na vida desta pessoa, Ele já está agindo. Então, mesmo quando tudo parece confuso, o Espírito de Deus está presente e Ele está operando entre nós aqui. Aí o texto diz no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Irmão, irmã, imagine entrar num quarto completamente escuro. Imagine você entrando num quarto completamente escuro. Você sabe que os móveis estão lá, mas você não consegue enxergar nada naquele quarto. Aí você tropeça, você sente medo, você fica inseguro, mas basta um simples toque no interruptor, aí a luz muda tudo. Ou seja, a escuridão não significa que o quarto deixou de existir. Vou explicar melhor isso aqui. Ei, a escuridão não significa que o quarto deixou de existir. Ela apenas impede que vejamos com clareza. Então, o que significa isso, pastor Vanderlei? O caos não é a ausência de coisas. O caos, ele é a ausência de luz. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus não reformou o caos primeiro. Deus falou antes de organizar. Ele fala. A palavra dele trouxe luz. Como esta palavra está trazendo luz para muitas pessoas aqui. A palavra de Deus, ela trouxe ordem. Trouxe luz e trouxe ordem. Enquanto eu estou trazendo esta palavra, está trazendo luz e ordem para a vida das pessoas. Talvez a sua vida hoje esteja como esse quarto escuro. O casamento existe, a fé talvez exista, né? A fé aí, o chamado existe, mas talvez esteja faltando o quê? Luz. Então, quando Deus fala, a luz acende e o caos perde o controle. Eu profetizo que Deus está falando com você no meio deste caos no casamento, na família, na vida espiritual, ministerial. Deus está falando e a luz está acendendo e o caos, eu profetizo que o caos perde o controle neste dia, nesta hora na tua vida. Vai tomando posse em nome de Jesus. Deus não começa organizando, Ele começa primeiro iluminando. O caos não resiste à voz de Deus. E onde a luz, meus irmãos, minhas irmãs, entra, o medo sai. Onde a luz entra, o medo sai. Então o texto diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Ou seja, a criação acontece pela palavra de Deus. A luz precede o sol. Deus não depende da criação. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus governa. Então, onde a palavra de Deus é liberada, a escuridão, ela perde o controle. A escuridão está perdendo o controle na sua vida, na sua casa, na sua família, mediante a voz divina que fala com você. Aleluia! E o texto diz que viu Deus que a luz era boa. Deus aqui está avaliando a sua criação.
Bom aqui no hebraico é tov, ou seja, significa funcional, perfeito, adequado ao propósito. Quando Deus diz, e viu Deus que a luz era boa, Deus está dizendo o seguinte, é funcional, é perfeito, é adequado ao propósito. Então, tudo o que Deus faz carrega excelência, tudo o que Deus faz carrega intenção. Então, Deus não faz nada improvisado, a sua vida tem valor, a sua vida tem propósito. Por isso, depois lá no versículo 26 e 27, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui está falando da trindade ali, criando o homem à imagem de Deus, aqui referindo-se à capacidade moral, espiritualidade, racionalidade, autoridade delegada. Então o ser humano não é acidente, o ser humano é portador da imagem divina. E o seu valor não vem do que você faz, mas o seu valor vem de quem Deus diz que você é. Então toda a vida humana diante de Deus aqui é sagrada. Amém? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, embora no versículo 28 diz que Deus os abençoou. Depois que ele fez o homem, ele os abençoou e vai dizer lá para multiplicar, para frutificar, encher a terra, não é? Aí a bênção aqui, ela vem antes da missão. Amém? Frutificar e dominar não é exploração, é mordomia. Então a autoridade sem comunhão, ela gera opressão, mas a autoridade com Deus, ela gera a vida. Então você foi criado para governar, mas governar com responsabilidade, não para viver passivamente. Amém? Eu quero orar. Tudo que Deus fez é bom, muito bom. Indica uma plenitude, indica harmonia. Deus se alegra naquilo que cria. Deus não desistiu da criação, mesmo após a sua queda. Eu quero orar por você, sua casa, sua família. Guarde esta palavra que o Senhor colocou no meu coração logo hoje pela manhã. Foi o primeiro versículo, depois da oração das 5 da manhã. Foi o primeiro capítulo que eu li no dia de hoje. Eu quero orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, permanece para todos sempre. Pai, nós estamos aqui no dia de hoje, ó Deus, em mais um dia de oração, de fé, de clamor a Ti, de súplica ao Deus vivo, ao Deus poderoso. O Deus que não desistiu da criação, mesmo após a queda. Ó Deus, o Senhor preparou a redenção em Cristo, apontando para a restauração do muito bom, Pai. Sim, do muito bom que Deus criou. Pai, nós aprendemos aqui hoje que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ainda governa sobre o caos. O mundo, meu Pai, pode parecer até desordenado, como de fato estamos vendo, ó Deus, o homem chamando trevas de luz e luz de trevas. O homem chamando o certo de errado e errado do certo. Deus, pessoas que estão descontroladas emocionalmente e perdendo assim, Senhor, a capacidade de, ó Deus, distinguir entre o certo e o errado. Ah, Senhor, então o mundo está parecendo desordenado, sem controle, mas o Senhor ainda continua no controle. Como o profeta Isaías, na morte de Ezequias, meu Pai, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja,
estava desordenado na terra, mas estava tudo no controle nos céus. Deus no controle. Pai, e nós confiamos mais na soberania do Senhor do que nas circunstâncias que estão diante dos nossos olhos. Quantas situações que nos amedrontam. Ó Deus, quantas situações, meu Pai. Ó Deus, que traz preocupação para a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Mas ainda bem que a Tua palavra continua criando caminhos. Assim como no princípio, o Senhor ainda age pela Sua palavra. O Senhor ainda age pela Sua palavra, Senhor. E precisamos declarar a Sua palavra sobre a nossa casa. Precisamos declarar a Sua palavra sobre a nossa vida, nosso ministério, sobre o nosso futuro. Declarar a Tua palavra. O Senhor declarou: haja luz. Haja, haja. E assim foi acontecendo. Pai, nós declaramos, no meio do caos, declaramos a Tua palavra. Eu confio na Tua palavra. Senhor, mesmo que a queda distorceu, arranhou, meu Deus, a imagem, ó Deus, do ser humano, mas, ó Deus, não apagou a imagem divina. Nós fomos criados com um propósito. Nós não fomos criados para o acaso. Pai, e tudo tem função no Teu plano. Senhor, ajuda a vivermos o chamado que o Senhor colocou em nós. Senhor, nós sabemos que o Senhor, Deus, se importa com ordem, se importa com excelência, com descanso. O Deus que cria com ordem espera que vivemos com equilíbrio. Ajuda a organizar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, ministerial, ó Pai, familiar. Ajuda-nos a organizar, Senhor. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que a luz criada, ó Deus, aquela mesma luz que aponta para Cristo, a verdadeira luz do mundo, o Deus que cria em Gênesis, é o mesmo Deus que redime nos evangelhos, meu Pai. O Deus que cria, o Deus que governa, o Deus que fala, o Deus que abençoa, o Deus que se alegra em sua obra. Pai, e se o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor, então, é também capaz de recriar a nossa história. Em nome de Jesus. Apocalipse 21:5, eis que faço novas todas as coisas. E nós cremos na novidade do Senhor para com as nossas vidas. Manifesta, Senhor, o seu poder e abençoa este homem, esta mulher, repreendendo, Senhor, de sobre a vida dele e dela, toda a ação do diabo, confirmando a vitória total. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estará segura. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós confiamos, eu confio na tua salvação, eu confio na resposta dos céus. Abençoa os irmãos de perto e de longe neste dia abençoado. Eu entrego aos teus cuidados a cada um e a cada pedido que aqui chegou. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ei, as circunstâncias está trazendo medo para muitos irmãos e irmãs que aqui estão. Quando você olha, está te assustando. E você não tem o controle desta situação. Mas eu vejo o Deus Todo-Poderoso governando sobre este caos. Deus está governando sobre este caos da sua vida. Ei, descanse o teu coração. Deus está governando no meio deste caos. Deus continua no controle, irmão, irmã, desta situação. Glória a Deus. Ei, eu vejo esta palavra que eu trouxe aqui neste dia de hoje, criando caminhos. Quando eu digo caminhos, saídas. Você olha, não vê saída, olha para um lado, para o outro, não vê saída, não vê solução. Eu vejo a palavra de Deus te dando direcionamento aqui hoje. Aleluia! A palavra de Deus ainda continua criando caminhos. Aleluia! Deus ainda age, irmão, pela sua palavra. É por isso que você tem que declarar: eu vou vencer esse desafio, porque o meu Deus governa a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu vou vencer este desafio. Vai glorificando a Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui o Espírito Santo, ele fala ao meu coração, aqui nesta hora. O Senhor está dizendo aqui que tem 34 pessoas que você tem hora que fica se perguntando: para que eu vim ao mundo? Porque desde quando eu me entendo por gente, é só sofrimento na minha vida. Eu vejo vocês com crise de identidade. E eu quero dizer que Deus não faz nada improvisado. A sua vida tem valor, a sua vida tem propósito. Tudo que Deus ele faz carrega excelência, carrega, irmãos, aqui propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria. Amém? Lembra que eu falei aqui que Deus disse bom, e até disse até muito bom, que significa funcional, perfeito, adequado ao propósito. Você foi criado adequado ao propósito, adequado ao propósito de Deus. Ei, você veio para poder fazer a diferença neste mundo. E a luz está chegando hoje para mostrar para você qual é o propósito dele na tua vida. Tem gente que ele está mostrando qual é o propósito na sua vida. Qual é o propósito na sua vida?
Ah, pastor, é só coisa ruim, é só coisa ruim. Ei, Deus tem propósito na sua vida. Ah, eu fiz tudo certo, está dando tudo errado. Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. E é grande o propósito de Deus na tua vida. É maravilhoso. É surreal o plano, o propósito de Deus na tua vida. Talvez lhe aconteceu, ou lhe aconteceram várias coisas na sua vida, não foi? Durante esse período. Mas nada, pode até ter arranhado a imagem, mas nada conseguiu destruir. Nada conseguiu destruir. Nada conseguiu destruir o propósito de Deus na tua vida. Nada. Amém? Deus tem um propósito na sua vida e descanse o teu coração. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, aquela pessoa do hospital vai receber alta para casa. Não é para a eternidade, não. Esses dias Deus mostrou alguém sendo promovido, né? E era promovido, não era saindo do hospital promovido, não. Era para o céu mesmo, né? Amém? Mas aí a promoção, depois nós entendemos o que era a promoção na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Irmãos, olha, presta atenção aqui. Eu via a palavra oportunidade e eu via 3 pessoas envolvidas nesta palavra oportunidade. Toma posse em nome de Jesus. Deus vai te dar uma oportunidade. Eu vejo Deus criando uma situação para abençoar 23 pessoas aqui. Amém? Eu vejo aqui um advogado entrando em contato com uma pessoa aqui e você saltando de alegria. Aí você falando assim, agora eu vou cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Ó, Deus aqui está falando ao meu coração que está abençoando o filho de 3 irmãs. O filho. Pode ter mais de um, mas é aquele que mais tem dado dor de cabeça. Deus está abençoando. Mais tem causado preocupação. Deus está abençoando ele agora. Receba em nome de Jesus. Prezados, eu pergunto, tem alguém que você não é evangélico, gostaria de entregar a sua vida a Jesus, não aceitou Jesus ainda e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador, voltando para Ele, você que está afastado, você que está desconcertado, fazendo um concerto com o nosso Deus. Tem alguém que você deseja? É só você dizer, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então ore, Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida. Você que quer voltar, fala assim, Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Você que quer fazer um concerto, fala, Senhor, eu faço um concerto renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Tanto você que voltou agora e que agora fez um concerto, ore, Senhor, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Que igreja é essa? A que prega, que preza por pregar a verdade, por andar na verdade. Esta igreja, amém? Então procure e sirva ao Senhor. Não tem coisa melhor do que servirmos a este Deus. Parabéns pela sua decisão, fica firme. E o que você depender deste canal, pode contar com o pastor Vanderlei aqui nas orações, nas orientações, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe! Quero lembrar o povo aqui de Colatina, da minha cidade, hoje libertação total à noite. Pastor Floriano, presbítero Raquel e toda a nossa equipe, hoje pregando a palavra, orando por todos, logo mais às 18h30. E em João Neiva estaremos com vocês aí hoje à noite, hein? Na nossa escola bíblica. Eu e minha esposa estaremos aí na nossa escola bíblica a partir das 19 horas, em João Neiva. Vá, leve alguém com você,
para poder ouvir a palavra de Deus logo mais. E domingo em João Neiva é oração, 5 horas de oração em João Neiva, domingo, hein, gente? Orar em povo de Deus. É a partir das 6 da manhã. Estaremos aí orando em João Neiva neste domingo. Ok? Isso. E aqui em Colatina, sábado, amanhã. É amanhã, né? Como passou tão rápido, né? Amanhã é dia 20 e amanhã teremos aqui o culto jovem. Vai ser um evento jovem com o tema escolhas que mudam destinos. Amém? Escolhas que mudam destinos. Amanhã, João Vitor pregando a palavra. Nós estaremos lá também louvando a Deus, adorando a Deus na noite deste sabadão em nossa igreja Fortalecendo Vidas. E você é o nosso convidado especial. Vá, leve mais um. O culto jovem, organizado pelos jovens, mas quem opera é o Senhor. É Deus que trabalha através da vida dos jovens e vai trabalhar em nossas vidas. E estarei também fazendo um clamor em prol de toda a juventude que ali estiver. Estaremos clamando pela juventude, inclusive pelo teu filho, pela tua filha, que te dá a maior dor de cabeça para que esta pessoa se renda aos pés do Senhor. E eu quero convidar você para estar lá, para clamar pelo seu filho e pela sua filha também, ok? Amanhã, gente, em nome de Jesus, Deus abençoe. Vou ficando por aqui no canal, volto às 10 da noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Não consegui visualizar os comentários aqui hoje de vocês, mas certamente depois eu vou conseguir ver o que vocês escreveram aqui. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês e até logo mais.